Levítico, capítulo 22, versículo 20, que diz assim: nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. Louvado seja Deus. Podem se sentar. O tema do estudo: o Cordeiro de Deus e as duas naturezas de Adão. O animal escolhido para ser oferecido em sacrifício deveria ser absolutamente isento de qualquer deformidade. Como o pecado simbolizava, como o defeito simbolizava o pecado e o cordeiro simbolizava Cristo, o cordeiro não poderia ter nenhum defeito, porque Jesus, a quem ele simbolizava, seria aquele que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Vamos ler? Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Louvado seja Deus. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz assim, eu vou ler para ganhar tempo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Louvado seja Deus. Esse é, de fato, o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Jesus nasceu neste mundo afetado pelo pecado, mas não foi infectado por ele, ou seja, nasceu no mundo de pecado, mas não foi infectado pelo pecado. Jesus, como nós, experimentava todas as consequências que o pecado traz para o homem, como o cansaço, a fome, a sede, o sono, a dor, a angústia e a tristeza. Contudo, nunca cometeu um pecado sequer. Ele nasceu com uma natureza não contaminada pelo pecado, como a de Adão antes da queda. É por isso que o apóstolo Paulo o chama de o segundo Adão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, quando Paulo ele fala que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Então Paulo chama Jesus de um segundo Adão. Veja bem, ao nascer, ou seja, Jesus ao nascer, sem a natureza pecaminosa, por isso ele nasceu de uma virgem, e viver uma vida sem pecado, Jesus mostrou para o universo que tanto Lúcifer como Adão poderia ter evitado o pecado, vivendo uma vida santa. Na verdade, o estudo fala, qual é o tema do estudo? O tema do estudo é o Cordeiro de Deus e as duas naturezas de Adão. Porque esse é o mistério. Adão, ele teve duas naturezas. E Jesus, esse é um assunto muito discutido entre algumas denominações, sobre qual natureza que Jesus nasceu, comparando com a de Adão. Antes de Adão pecar ou depois que Adão pecou. E isso ficou conhecido como pré-lapsarianismo e pós-lapsarianismo. É um termo latim, né? Lapsarianismo vem do latim lapus, que significa queda. Então, a palavra pré-lapsarianismo significa antes da queda, pós-lapsarianismo, depois da queda. Isso significa que Adão tinha duas naturezas. Adão tinha
uma natureza santa. Por que Adão tinha uma natureza santa? Porque Adão foi feito pela mão de Deus, pela mão de um Deus santo. Então Adão, quando ele foi criado, ele recebeu uma natureza santa. Somente depois que ele pecou, que ele desobedeceu, o pecado de Adão, de Eva, que todos nós conhecemos, que também ficou conhecido como o pecado original, por ser o primeiro pecado. Somente depois do pecado é que ele passou a ter uma natureza pecaminosa. Então Adão, quando ele foi criado por Deus, ele tinha uma natureza santa, igualmente a natureza de Jesus. Jesus sendo Deus, a palavra vai dizer que o verbo se fez carne, não é isso? Então Jesus, ele se fez homem. Jesus, por ser Deus, o Deus Filho, por isso também ele nasceu de uma virgem. Foi usado uma mulher virgem, uma mulher intocável. Ele também tinha uma natureza santa, igualmente a natureza de Adão antes da queda. Mas como diz aqui, que Jesus experimentou todas as consequências do pecado, como diz o escritor dos Hebreus, aquele que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, ao contrário de quem? De Adão. Jesus nasceu com a natureza santa, Adão também. Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou. Adão também recebeu a natureza santa, porque ele foi criado por um Deus santo. E aí o que acontece? Olha que o estudo vai falar do Cordeiro de Deus. Começa no Velho Testamento, apontando para Cristo, porque todo o sacrifício no Velho Testamento apontava para Cristo, que ainda não tinha sido revelado. Então, estamos aqui, por enquanto, na natureza de Adão e a natureza de Jesus e a tentação que os dois passaram. Então, Jesus, como homem, ele passou por tudo que nós passamos. Ele sofreu, ele teve fome, ele cansou, mas ele nunca pecou. Ele tinha uma natureza santa e continuou sendo santo. Adão tinha a mesma natureza santa antes da queda, antes do pecado, mas que resolveu, ele abriu mão e pecou, desobedeceu. Então, depois do pecado, é que ele recebe uma outra natureza, uma natureza pecaminosa. Então, o que acontece? A semente de Adão não foi gerada antes do pecado. Nós, seres humanos, todos os seres humanos, toda a descendência de Adão e Eva, nenhum de nós foi gerado antes do pecado. Se algum deles, Caim e Abel, fosse gerado antes do pecado, ia ter também uma natureza santa. Não, mas nenhum deles. Adão e Eva só tiveram filhos depois da queda. Então, quando eles tinham a natureza santa, igual a de Jesus, eles não tiveram filhos. Depois do pecado, depois da queda, quando ele recebe a natureza pecaminosa, inclinada aos desejos, aos erros, é aí que ele vai ter filhos. Então isso significa que a semente de Adão e Eva, toda a humanidade, ela nasceu depois, quando Adão teve a natureza pecaminosa, e por isso também que todos nós somos pecadores. Toda a humanidade nasceu com tendências ao pecado. Por isso também que a Bíblia relata que os primeiros filhos de Adão, a saber Caim e Abel, tiveram aquele problema, onde gerou o primeiro homicídio. Caim matou Abel por causa da natureza pecaminosa de Adão. Se Adão não pecasse, toda a humanidade seria santa, porque ia ter uma natureza santa. Então o mundo seria um outro mundo, um mundo santo, um mundo que não ia ter os problemas que tem hoje. Mas por causa da desobediência, Adão, ele vai passar a ter uma outra natureza. Ele deixa a natureza santa, uma natureza que não tinha tendências para o pecado, e por causa do pecado de Adão, conhecido como pecado original, ele recebe uma outra natureza. E agora toda a semente de Adão, toda a descendência de Adão,
passa a ser uma descendência pecadora. Como disse Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 2, toda a humanidade é filho da ira. Isso significa que por causa do pecado, todo homem que nasce já nasce condenado à ira de Deus por causa do pecado. Então, olha o tema do estudo: o Cordeiro de Deus e as duas naturezas de Adão. Então, nós somos vítimas dessa natureza. Todos nós nascemos com uma natureza pecadora, com tendências para errar, com desejos ao pecado. Mas olha o que diz aqui. Louvado seja Deus. Ao nascer sem a natureza pecaminosa e viver uma vida sem pecado, Jesus mostrou para o universo que tanto Lúcifer quanto Adão poderia ter evitado o pecado e ter vivido uma vida santa. Igualmente a quem? Igualmente ao Senhor Jesus, que nasceu como homem. Ele nasceu com a natureza santa e continuou sendo santo. Sabe o que é que o estudo quer dizer aqui? Que o pecado de Adão e o pecado também é soberba de Satanás, e depois ele passa a ser chamado de Satanás, foi por conta própria. Porque Jesus não errou, porque Jesus não pecou, porque a natureza que ele tinha não tinha tendências para o pecado. Então Adão pecou porque ele quis pecar. Então agora nós vemos uma humanidade toda condenada ao pecado, mas Deus ele ama a sua criação. E Jesus, diferente de Adão, que sendo santo não pecou, ele agora se qualifica a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele agora vai se qualificar para ser nosso substituto. Porque isso aqui, na verdade, é uma promessa de Deus. Quando Deus ele vê a sua criação se perder, imagine você ver seus filhos se perdendo. O amor de Deus ainda é maior do que o amor de uma mãe. Quando Deus ele viu a humanidade se perder, por causa do primeiro Adão, ele elaborou um projeto de enviar o segundo Adão. Então Jesus ele nasce com a mesma natureza de Adão. Ao contrário de Adão que pecou, desobedeceu, Jesus não desobedeceu. Como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, Jesus nasceu neste mundo afetado pelo pecado, mas ele, aquele que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado, mas sem pecado. Então, por ele ter uma natureza santa, por ele ser Deus também, e por ele não errar, ele agora vai se qualificar a ser um cordeiro substituto. Porque Deus, quando viu que o primeiro Adão pecou, desobedeceu, e agora todos os filhos de Adão vão nascer condenados ao pecado e à morte, Deus elabora um projeto de restauração, enviando quem? O segundo Adão. E quem é o segundo Adão? É Jesus, aquele que nasceu sem pecado, foi tentado, mas não pecou. Então veja bem, para que vocês possam entender, o cordeirinho sem defeito apontava para Jesus sem pecado, que um dia, quando voltar a este mundo, vai nos conceder o privilégio de possuirmos uma natureza santa, não propensa para o mal, mas inimiga do pecado como a dele. Então, olha que coisa, amados. Adão foi feito com a natureza santa, e todos nós, toda a humanidade, a terra, não era para estar passando pelo que está passando. Porque por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão. Então, agora nós perdemos essa bênção de ter uma natureza santa, uma natureza boa, uma natureza salva. Mas o que acontece? Deus ele vai enviar o segundo Adão para nos trazer de volta essa natureza santa, sem tendências e sem desejo para o pecado. Então, eis a pergunta: como isso vai acontecer? Então nós estamos falando
de um projeto de restauração da raça humana. Porque no Velho Testamento, quando Jesus ainda não tinha sido revelado, era feita a expiação através de cordeiros, touros, mas sangue de animais não pode perdoar pecado. Então toda aquela expiação que era feita naquela época apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, como disse João Batista no capítulo 1, versículo 29 do livro de João. E aqueles cordeirinhos ali tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem nenhum defeito, porque o defeito no Velho Testamento representava um pecado e o cordeiro representava Jesus. Então exatamente isso, o segundo Adão, que nasceu com a natureza santa e não pecou. Então esse segundo Adão que nós conhecemos, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele vem à terra para restaurar o que se perdeu por causa de Adão. Então o propósito de Deus é dar essa natureza novamente a vocês. Como pastor, eu vou receber novamente essa natureza que Adão tinha antes de pecar, essa mesma natureza de Jesus, que não tinha tendências, não tinha desejos pelo pecado, e sim era inimigo do pecado. Nós vamos ler, louvado seja Deus, aqui em 1 Coríntios. São palavras conhecidas da igreja, mas que nós estudamos para isso, entendeu, amado? Para a gente possa encaixar o quebra-cabeça. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo. Primeiro vamos ler o 52. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então exatamente, igreja, essa transformação aqui, que é a promessa de Deus, de transformar o homem, fazer com que o homem volte a ter a natureza que Adão tinha. No versículo 53 diz assim: porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que é isso que é mortal se revista da imortalidade. Então, para que haja essa transformação, existem dois pontos que são fundamentais, né? A incorruptibilidade, que vem da palavra corrupção, porque corrupção significa se corromper, significa pecar. Então olha aqui, para que haja essa transformação, antes nós seremos, a nossa natureza, ela já vai passar por uma transformação de uma natureza corrupta que peca para uma natureza incorrupta que não pecará mais. A outra transformação é a parte mortal, uma natureza que por causa do pecado, que depois passou a morrer, se tornou mortal. Com essa transformação, ela vai se tornar novamente uma natureza imortal, como a natureza do nosso Deus, uma natureza gloriosa, a natureza santa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando isso será, e que revelação é essa? Quando a palavra diz aqui no versículo 52, no momento no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Aqui está falando do arrebatamento da igreja. É quando Jesus vem nas nuvens e ele vai levar o povo santo, o povo que nele crê, como promete na sua palavra, que aquele que nele crê não morrerá, mas verá a vida eterna. Então, é no momento do arrebatamento que a nossa natureza que herdamos de Adão pecaminosa vai ser transformada para uma natureza pré-lapsariana, ou seja, uma natureza igual à natureza de Adão antes do pecado, uma natureza santa. Então, esse é o sentido do estudo: o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e as duas naturezas de Adão. Então, por que o mundo está do jeito que está? E por que as pessoas, cada dia que passa, elas nos surpreendem com tanto crime, com tanta maldade? Por causa
da natureza de Adão, que foi transformada de uma natureza santa, porque muita gente não sabe, igreja, até crentes, até às vezes pessoas que estudam a palavra, mas que atropelam esses princípios, que Adão, quando ele foi criado por Deus, ele recebeu a natureza santa. Isso é simples, fácil de entender. Quem fez Adão, quem criou Adão, foi um Deus santo, e um Deus santo não vai criar um homem puro. Nada que vem de Deus é ruim, tudo que Deus fez é bom. Então Deus, quando fez Adão, ele fez Adão com a natureza santa, e Eva foi retirada de Adão também santa. Então, se eles não pecassem, não ia precisar dessa restauração do segundo Adão ser enviado, porque Jesus ele foi enviado como segundo Adão para restaurar aquilo que se havia perdido. Então, como que Adão pecou e recebeu uma natureza pecaminosa, toda a semente de Adão passa a ser pessoas corruptas, pessoas pecadoras, com desejo de pecar, com desejo de se prostituir, com desejo de cometer crimes, com tendências, com inclinações para o pecado, por causa da natureza pecaminosa que Adão adquiriu depois da queda. Então Deus é tão maravilhoso que Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, o Messias, como segundo Adão, para restaurar e nos trazer de volta uma natureza santa, que vai acontecer somente depois do arrebatamento da igreja. É o arrebatamento que vai transformar a nossa passagem da terra para as nuvens. Nós vamos ser transformados de pecadores para pessoas, de corruptos para pessoas incorruptas, de mortais para pessoas imortais. Então, sabe o que é que me chama a atenção? É a ciência. A ciência humana, ela investe milhões e milhões e bilhões de dólares, de euros, para poder resolver o problema da morte, e não vai resolver. E é simples resolver essa questão. Basta reconhecer Jesus como Deus, como único Senhor e como único Salvador e certeiro desta promessa. Então, que vocês possam compartilhar esse estudo para pessoas que não conhecem a palavra de Deus, para pessoas que não experimentaram o novo nascimento, para que elas possam experimentar o novo nascimento e ser cordeiro dessa promessa de receber uma natureza santa e herdar a vida eterna. Que Deus em Cristo Ele possa nos abençoar e nos encher do seu conhecimento e do Espírito